Galera, chegamos no 5º episódio da 3ª temporada de O Mandaloriano, e um episódio que apresentou pra gente um encontro de narrativas, e pelo menos 2 delas a gente pôde ver um pouquinho mais do que pode acontecer, quais são os destinos de pelo menos 2 histórias, 2 narrativas que parecem ser de lados opostos. Enfim, vem comigo que depois da vinheta a gente vai destrinchar o episódio chamado O Pirata. É depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, que a força esteja com cada um de vocês. Chegamos então no 5º episódio e eu posso dizer, o episódio que mais apresentou ação até agora, esse episódio 5 da 3ª temporada, e também o episódio que, na minha opinião, também apresentou um pouquinho mais de problemas em alguns pontos aí do roteiro e alguns pontos da direção. E olha que esse episódio foi dirigido pelo Peter Ramsey, que é um cara já consagrado aí. O Jon Favreau foi buscar ele a dedo, o cara que dirigiu lá o Aranhaverso, hein? Como eu disse na introdução, um episódio que buscou juntar as várias narrativas até agora. Já passamos da metade da série, faltam apenas mais 3 episódios para encerrar a temporada. Então os caras pegaram as principais narrativas e tentaram agrupar, usando como pano de fundo aqueles piratas liderados pelo rei dos piratas, o Gorian Shard. Quando eles apareceram a primeira vez, eu achei até que eles iam para outra série, sei lá, era um easter egg, mas não. Eles tinham uma função, e essa função simplesmente foi essa: aparecer no 5º episódio para ser o pano de fundo, a linha condutora das narrativas. E depois, no final, como eles foram derrotados pelos Mandalorianos, aonde Gorian Shard parece que morreu explodido lá no seu corsário, né? E tivemos o fujão, o troféu fujão da vez, né? Que já é a segunda escapada do Vayne, né? Um dos piratas que fugiu, desapareceu antes mesmo do próprio Gorian Shard cair lá com o seu corsário, com todos os motores explodidos pelos Mandalorianos, né? E ele caindo em Nevarro. A volta dos piratas querendo tomar Nevarro porque eles se achavam na condição disso, né? Pirata é pirata, o próprio Din Djarin disse no outro episódio, né? Quando eles apareceram pela primeira vez, ele disse pro Grogu, né? Garoto, nunca confie num pirata, né? E o Gorian Shard volta então dessa vez para tentar tomar o planeta de Nevarro, que é um planeta desconhecido da própria Nova República, que fica na orla exterior, muito distante da capital, e um planeta que pretende ser independente. Dirigido pelo alto magistrado, o Greef Karga. Sendo um planeta independente, é o cenário perfeito para várias situações, como por exemplo uma invasão pirata para tomar aquele lugar e chamar de seu, dominar as ações, já que era um posto distante, um posto interessante de rota de comércio, mais independente, e também um posto onde o Império, que está se ressurgindo, está se reorganizando, poderia sim, longe dos olhos da Nova República, começar a articular suas ações, que é exatamente o que pareceu que estava acontecendo. O próprio pedido de ajuda do Greef Karga para o comandante Teva fez com que o comandante já percebesse isso. Ele já vinha recebendo relatos, a gente viu isso quando ele vai a Coruscant pedir ajuda pessoalmente, já que a Nova República parece que não está conseguindo dar conta da burocracia, né, de um sistema democrático que tenta ouvir a tudo e a todos, né? Então a Nova República parece que está patinando ali na sua própria burocracia e não consegue dar conta sequer dos pedidos de ajuda. Então o comandante Teva decide ir pessoalmente pedir essa ajuda para defender Nevarro. E muito convenientemente a Elia Kane, que agora parece que virou a queridinha da Nova República, né, depois dos acontecimentos com o Dr. Pershing, ela tá trabalhando naquele prédio. Muito convenientemente ela entra na sala, ouve a conversa e mete o bedelho ali, né, dizendo que realmente é um planeta que não aderiu a carta de membros da Nova República e que a prioridade são justamente os planetas que são filiados à Nova República, que não tinha muito o que se fazer. E o comandante vira e diz: algo está cheirando mal. Há relatos em Nevarro do próprio Moff Gideon agindo por lá,
Sabe-se que talvez ele não chegou no julgamento. Stormtroopers estão andando livremente por lá e agora esse ataque pirata. Tem muita coisa interligando, não é mera coincidência, mas ele não é atendido de forma nenhuma e ele acaba saindo de lá com as mãos abanando e só resta ele então recorrer ao Din Djarin, que ele já teve contato anterior. E aí, pra mim, vai o grande problema, né? Tudo bem que ele acabou localizando o Din Djarin, o esconderijo secreto dos Mandalorianos, rastreando o R5, que já foi um droid seu, de uso seu, na sua X-Wing, né? Em tempos de rebelião. Mas como que ele podia imaginar? É isso que eu não entendi. Se você viu alguma coisa que eu não vi, por favor, deixa nos comentários. Mas em que momento que o comandante Teva soube que o R5 estava junto com o Din Djarin? Enfim, ele localiza o R5 e junto com o R5 localiza o esconderijo dos Mandalorianos. E ali ele expõe toda a situação, expõe o que ele tá achando, que a República precisa saber que o Império tá se reorganizando e que o amigo do Din Djarin, o Greef Karga, tá passando por problemas. Greef Karga e Mandalorianos, Nevarro e Mandalorianos, que no passado tiveram problemas, mas vieram a se entender por meio do próprio Din Djarin. Então, ele pede ajuda e some de cena. Dentro da caverna dos Mandalorianos, eles então fazem ali uma espécie de uma assembleia se devem ajudar ou não. Din Djarin está muito propenso a ajudar, a Bo-Katan está muito parceira do Din Djarin nesse momento. E para nossa surpresa, o próprio Paz Vizsla levanta, pede a palavra e incendeia os Mandalorianos como deve ser para ajudar, citando justamente que ele já teve problemas com o Din Djarin no passado, mas que eles, tanto ele, Din Djarin, como a Bo-Katan, não hesitaram um segundo sequer para salvar o filho dele, e ele sentia ali uma obrigação de retribuir essa ajuda para o Din Djarin. Novamente a Bo-Katan lidera o ataque, ela pensa a estratégia de como chegar lá, só com duas naves, né? A nave dela, a nave de caça dela e a N1 do Din Djarin, com os Mandalorianos ali em menor número, mas ela consegue, ela tem essa capacidade de liderar, de traçar estratégias praticamente perfeitas de ataque, e eles partem para Nevarro para libertar Nevarro dos piratas. A própria chegada dos Mandalorianos em Nevarro é uma surpresa para o Greef Karga, porque ele não pediu ajuda direto para os Mandalorianos, mas o pedido de ajuda depois da negativa de Coruscant, da Nova República, acaba chegando, né, nos Mandalorianos, e ele assiste a tudo de longe com a população de Nevarro junto com ele. Aí outra questão que eu acho que dá uma derrapada aí na produção desse episódio. No melhor estilo Moisés guiando o povo pelo deserto, o Greef Karga lidera a população para fora de Nevarro, e a população de Nevarro é 20, 30 só ali. Ficou esquisito isso, hein? Então, realmente acontece a retomada de Nevarro, e o Din Djarin diz pro Greef Karga que ele veio atrás da promessa de terras, justamente vendo em Nevarro a oportunidade dos Mandalorianos finalmente voltarem para a luz, pararem de se esconder, terem um lugar para chamarem de seu. Foi o prêmio. Depois de libertar Nevarro, então eles conseguem, eles têm a promessa de Greef Karga honrada, e eles têm lá um bom pedaço de terra para se restabelecer. Mas isso não basta para os Mandalorianos, isso não basta para Armeera, que finalmente nós vimos Armeera ali em combate, defendendo os Mandalorianos. E uma grande questão que nós tínhamos, né? A Bo-Katan e a Armeera e a Bo-Katan. Depois de tudo resolvido, a Armeera chama a Bo-Katan para uma conversa. Ali a gente já viu logo de cara duas situações que eu particularmente tinha muita dúvida. Sobre o mitossauro, será que a Armeera estava acreditando realmente que a Bo-Katan viu o mitossauro, ou estava achando que era coisa da cabeça dela? Não, esse episódio deixou claro que a Armeera está confiando na palavra da Bo-Katan, que ela realmente viu o mitossauro nas águas vivas de Mandalore, das minas de Mandalore, e que isso representa uma nova era para os Mandalorianos. Uma outra questão que nós vimos respondida era se a Bo-Katan e a Armeera poderiam em algum momento entrar em combate, né? Mas não, elas estão realmente unidas naquele momento, tanto é que a Armeera abre mão de um princípio que eu jamais poderia imaginar que ela abriria mão desse princípio, porque ela segue à risca
de forma realmente religiosa e radical a doutrina antiga dos Mandalorianos. E ela pede então, ela autoriza que a Bo-Katan tire o capacete, justamente porque a Bo-Katan já vem de um histórico de estar fora do caminho. Ela já trafega, ela anda nos dois mundos agora que ela também se banhou nas águas de Mandalore. Passou a conhecer a doutrina do mesmo jeito que a própria Armeira conhece. Então a Armeira entende que a Bo-Katan justamente tem essa autorização, essa capacidade de caminhar pelos dois lados e por isso ela, Bo-Katan, é a pessoa exata para reunir os Mandalorianos espalhados por toda a galáxia. Os legalistas e os não tão legalistas, aqueles que são radicais à religião, ao caminho e aqueles que não estão mais no caminho, que são apenas meros mercenários e nada mais do que isso. Então ela confia a Bo-Katan essa missão de reunir os Mandalorianos em Nevarro para formar um exército e retomar Mandalore de novo para eles. Sim, de Nevarro vai partir a incursão dos Mandalorianos a Mandalore para retomar o planeta natal. Outro fato interessante desse episódio foi também o aparecimento ali do Zeb, né? Na conversa ali, quando o comandante está visualizando o pedido de ajuda do Greef Karga, o Zeb está ali junto do lado, né? Uma grande figuraça de Rebels, né? Então, mais um easter egg plantado. Nós já tínhamos visto a Rosário Dawson de Ahsoka Tano aparecendo em temporadas anteriores, principalmente também aparecendo lá na outra série derivada, né? O livro de Boba Fett. Já vimos ali referências ao próprio comandante Troll e agora a gente está vendo de novo. Já tinha visto o próprio Grogu observando no hiperespaço os Purgils, né, que são aquelas baleias do hiperespaço que também aparecem em Rebels, e agora mais uma referência direta que é o surgimento do Zeb. Quer dizer, tudo indica realmente que nós vamos ter esses personagens de Rebels na série da Ahsoka Tano que vem por aí, eu não tenho dúvida disso. E nós vimos então no final do episódio que a nave que transportava Moff Gideon para o seu julgamento não chegou no seu destino. Ela foi atacada e o Moff Gideon foi resgatado, foi tirado de dentro da nave e está escondido, articulando alguma coisa que a gente deve ver agora nos próximos episódios. Então eu digo, quando o nome do episódio diz O Pirata, o que o pirata faz? Ele saqueia, ele rouba coisas importantes. Então será que o nome do episódio se refere ao Gorian Shard, né, o rei dos piratas invadindo Nevarro, ou se refere a outro tipo de pirata que resgatou o Moff Gideon, que naquele momento, para a causa do Império, era muito importante para alguém, e foi esse pirata desconhecido que o episódio tentou passar pra gente, ou tenta passar pra gente, de que foi o Mandaloriano que resgatou o Moff Gideon por ter achado um pedaço de Beskar, que é o metal precioso dos Mandalorianos, dentro da nave. Talvez pode até ter sido o Mandaloriano mesmo, um desses que realmente se presta apenas a ser mercenário, que é pago para executar o seu serviço, desses Mandalorianos não legalistas e que a Bo-Katan vai sair para reunir. De repente, ela vai descobrir, nessa busca por Mandalorianos espalhados pela galáxia, a Bo-Katan pode descobrir sim que um grupo de Mandalorianos foi responsável por tirar o Moff Gideon, resgatar o Moff Gideon, não por ideologia, mas meramente por premiação, por dinheiro. As cartas estão postas na mesa, o Império está se reorganizando, com a Elia Kane infiltrada em Coruscant, com o Moff Gideon vivo e resgatado. Bo-Katan vai atrás dos Mandalorianos. Os Mandalorianos agora estão em Nevarro e protegem aquele planeta. Planeta este que tem movimentações imperiais também, que é possível que a gente veja no próximo episódio. Dessa forma, os 3 últimos episódios prometem ser eletrizantes, caminhando realmente para aquilo que a gente chama de terceiro ato da temporada. O desfecho da temporada, talvez abrindo caminho até para uma 4ª temporada, vamos saber, né? Eu acho que era preciso realmente uma hora tudo ser fechado para que a gente pudesse ter um caminho mais claro à frente do que a temporada vai trazer pra gente, e isso ficou. O que fica pra gente agora é a ansiedade dos próximos episódios para ver como tudo vai se desenrolar. República, Império,
Mandalorianos. E eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se a gente deixou de falar alguma coisa, solta aqui as suas observações que vai ser bom demais, beleza? Muito obrigado pela tua presença. Se você chegou hoje pela primeira vez aqui no Spótico, seja muito bem-vindo. Deixa a tua inscrição, fica com a gente, ajuda a levantar o canal que a gente precisa demais. Ativa o sininho para nunca perder um vídeo novo e junto com toda a galera que tá desde o começo, deixa o like, porque esse like é importante demais pra gente, galera. Até o próximo vídeo sempre. Fiquem bem, Spótico na área.